A graça e a paz do Senhor seja com todos, com muita alegria, muita satisfação, que nós estamos mais uma vez juntos para nós estarmos conversando um pouquinho, meditando na palavra do Senhor, louvando ao Senhor juntos, adorando ao Senhor, e recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu sempre me coloco nesses dias falando com o Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, trata comigo, e também fala com o teu povo, com a tua igreja, com aqueles que estarão participando juntamente conosco nessas lives e também no culto online que nós temos nos nossos sábados, a partir das 20 horas. Eu louvo a Deus por você que já está aí com a gente, já está aí online. Chame as outras pessoas, manda aí o link para os irmãos, manda o link aí para os seus amigos, para que possamos juntos estarmos adorando ao Senhor, estarmos meditando na palavra do Senhor, estarmos recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e já quero deixar aqui o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos. Eu não vou estar citando o nome, nós já temos alguns irmãos online, temos irmãos que durante a semana nós estamos também conversando, alguns que nos pedem oração, né? Então meu abraço, para não estar de certa forma sendo injusto, né? Porque não vou lembrar o nome de todos, meu abraço apertado a cada um de vocês e dizer que estou com muita saudade, isso realmente é de coração, de ver a cada um de vocês, de estarmos aqui juntos, reunidos, para adorarmos ao Senhor, porque bom é adorar ao Senhor, é bom estarmos na presença do Senhor, e quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos, é muito melhor, porque a palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, para falar de mim, para me adorar, né? Para me servir, eu estou ali no meio deles, presencialmente, demonstrando o seu poder, a sua graça, porque o Senhor, irmãos, Ele é extremamente bondoso e misericordioso, e Ele demonstra a sua graça o tempo todo. Basta nós abrirmos os nossos corações. Quando nós abrimos o nosso coração, o Eterno, Ele nos contempla com bênçãos e mais bênçãos. Então não feche o teu coração, né? Não seja incrédulo em momento nenhum, mas creia principalmente nas promessas do Senhor e esteja sempre aberto a adorar, bendizer e a glorificar ao Senhor. Amém? Eu quero estar chamando aqui um dos nossos irmãos que estão sempre conosco aqui, são guerreiros, né? Que é o irmão Manuel e o irmão Cadu, que sempre estão aqui nos ajudando na transmissão desses cultos online e também dessas lives que nós estamos fazendo às quartas-feiras. Eu louvo a Deus pela vida deles. E hoje eu quero chamar aqui o irmão Manuel, que vai estar fazendo uma oração, e logo após essa oração nós estaremos adorando ao Senhor. Ele vai colocar ali, o Cadu vai soltar lá um lindo clipe musical para você cantar, louvar o Senhor juntamente conosco, e depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Irmão Manuel, sobe aqui. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Onde você estiver, meu irmão, ponha a sua mão na altura do seu coração e oremos. Papai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos levando, Senhor, aos seus filhos a sua palavra, Senhor. Abençoe cada um que recebê-la, abençoe seus corações, sua família e seus amigos. Pai, nos proteja nessa situação de pandemia, que isso se acabe logo, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura, é o médico dos médicos, Senhor. Te agradeço pela força e pelas oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O Rei está voltando e breve Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Eu quero convidar você aí na tua casa, abra a tua Bíblia. Quero ler 2 versículos apenas da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, e no verso
29 e o versículo 30 para a nossa meditação nessa tarde. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a minha vida nessa tarde. Então eu quero estar meditando com você nesses dois versículos. Pega a tua Bíblia aí na tua casa, compartilha aí com as pessoas, para que juntos possamos entender aquilo que Deus tem para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu vou lendo o verso 31. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero estar nesta tarde falando com vocês a respeito de alguns sentimentos. Quero, na verdade, aproveitar essa live para nós estarmos revisando alguns ensinamentos que nós já passamos lá atrás, quando nós trouxemos aqui ensinamentos a respeito dos sentimentos que são inimigo da alma do homem, são os sentimentos inimigos da alma, inimigos da fé, inimigos da salvação. Eu quero estar falando com vocês nessa tarde sobre alguns inimigos, e um desses inimigos, um sentimento inimigo, é o medo. O outro que eu vou estar falando é sobre a dúvida, quando a pessoa tem dúvida. O outro é o sentimento de culpa. É um sentimento também que prejudica muito, e muito importante nós estarmos falando sobre ele. E um quarto sentimento, que é o sentimento da ansiedade, a pessoa que vive sempre ansiosa. E eu vejo, irmãos, que este é um momento propício para que nós possamos falar um pouquinho desse assunto, porque estamos vivendo um momento em que pairam muitas dúvidas, não se tem certeza dos acontecimentos, mesmo quando nós olhamos para as informações que nos cercam a todo momento, elas são duvidosas, são dúbias. Nós temos informações de todos os tipos, ninguém sabe mais em quem acreditar e no que acreditar. Então é um momento em que está parando dúvidas sobre a cabeça das pessoas, mas eu preciso neste momento ter fé, ter certeza, ter convicção de que Deus está cuidando de mim, que Deus está cuidando da sua vida. Eu quero dizer para você neste momento que você não deve ter nenhum tipo de dúvida no teu coração a respeito de que as mãos do Senhor estão sobre você para te guardar. O que você tem que ter é fé, é confiança no Senhor Jesus. Então todas estas informações que vêm, muitas vezes desencontradas, a todos nós, nos faz olharmos para a palavra de Deus, para nós podermos ter a certeza de que a palavra de Deus, as promessas do Senhor, elas são verdadeiras, elas não falham. A Bíblia diz que a palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Esta aqui, a palavra de Deus. É para onde nós
é para onde todos os cristãos devem olhar neste momento e buscar o refúgio, porque o nosso refúgio está no Senhor. Nós devemos sentir que o Senhor está nos guardando neste momento. Então, nesse texto, que eu pensei apenas 3 versículos para estar lendo juntamente com vocês nesta tarde, naquela passagem tão conhecida da Bíblia Sagrada, em que Jesus ele envia os discípulos e eles foram em alto mar e uma tempestade estava acontecendo naquele momento, estava acontecendo naquela noite, já era noite, de madrugada, e o barco era sacudido de um lado para o outro, o vento era forte, as ondas eram muito agitadas no mar, e de repente, na escuridão do mar, na escuridão daquele oceano, onde não se via nada, além, acredito eu, de alguns metros, porque eles deviam ter ali com eles algumas candeias, ou não sei, talvez sim ou talvez não, mas naquela escuridão não podia se ver nada. Mas de repente vê-se um vulto vindo andando sobre as águas. Algo estava caminhando sobre as águas, desafiando a tempestade, desafiando o mar bravio, desafiando aquela circunstância que era terrível, porque eles já estavam com medo, já estavam apavorados, já estavam amedrontados, com medo talvez de naufragar, de irem a pique, porque o vento era forte e as ondas também. E vem aquele vulto, talvez o que se passou na cabeça de um daqueles discípulos que estavam no barco não bastasse esta situação, não bastasse nós estarmos aqui à deriva no meio do mar, ainda agora temos que enfrentar um fantasma que poderia de repente, alguns deles pensar, pode ser fruto da nossa imaginação por conta do medo, mas enfim, aquilo os deixou ainda muito mais apreensivos. E eles então, olhando naquela direção, de repente ouvem a voz, e era a voz do Mestre. Era a voz de Jesus que dizia: tenham calma, sou eu. E então eles, ouvindo e reconhecendo a voz de Jesus, a voz do Mestre, os corações deles se acalmaram, os corações ficaram mais tranquilos, mas um deles olhou para aquela situação e viu além do que aquele momento de tranquilidade que agora parecia pairar sobre eles, aquele medo de que não era um fantasma, de que não estavam vivendo e vendo algo sobrenatural do qual eles não teriam nenhum controle. Ele então, Jesus, está tudo certo, tudo tranquilo, é o Deus que nós servimos, é o Cristo Todo-Poderoso que realmente pode andar sobre as águas. Mas Pedro, ele foi além. Esse discípulo chamado Pedro, ele viu a possibilidade de também viver o sobrenatural, de também viver aquilo que até então ele não havia experimentado na sua vida. E ele sabia que aquela era uma oportunidade, talvez uma oportunidade única, algo que não se tinha conhecimento, e ele não quis perder a oportunidade. Ele entendeu a oportunidade, ele olhou além daquele momento de pavor e viu: eu posso viver o sobrenatural. Jesus é o Senhor, Jesus disse: sou eu. Então eu também quero
O Senhor está andando, estou vendo, o Senhor está andando sobre as águas. E Jesus disse, ok, estou andando sobre as águas. Então, Pedro disse, eu também quero viver este momento. Eu também quero experimentar esta situação. Eu quero passar por essa experiência. Eu também quero caminhar sobre as águas do mar da Galileia. Eu quero viver este sobrenatural, algo que é impossível humanamente, porque está desafiando todas as leis da física. Pedro disse, Senhor, eu quero caminhar sobre as águas também. E Jesus, entendendo o coração de Pedro, e entendendo que Pedro queria viver uma experiência perto dele e com ele, porque você só pode, preste atenção meu querido, você só pode viver o sobrenatural com sucesso na sua vida, se for com Jesus. Se for para caminhar com Jesus, se Jesus estiver do lado, se Jesus estiver com você, se você estiver à segurança da voz do Mestre te dizendo vem, aí sim você pode viver o sobrenatural. Não se arrisque em nada quando você não ouvir a voz daquele que fala, pode vir, sou eu que estou aqui, sou eu que estou mandando. E Pedro foi, colocou o pé para fora do barco e começou a caminhar. Mas toda aquela fé, toda aquela certeza que ele tinha no seu coração, todo aquele ímpeto daquele momento, daquela situação extraordinária, daquele novo para ele, olha, eu estou andando sobre as águas, estou vivendo uma experiência única, uma experiência maravilhosa, tudo aquilo, de repente começou a fugir da sua mente, no momento em que ele sentiu o vento forte, soprando e o balançando. Quando ele sentiu o balançar das ondas do mar, aquela certeza, aquele ímpeto, aquela fé foram ficando para trás, e ele começou então a deixar a dúvida tomar conta do seu coração, que levou ao medo, e ele passou a temer. Provavelmente na mente de Pedro começou a se passar o seguinte questionamento: e se eu afundar? E se ali na frente não for mais sólido para que eu possa pisar? E se ali na frente, apesar de Pedro saber nadar, mas ele estava em alto mar, e a Bíblia diz que as ondas eram altas, eram ondas fortes, o vento era muito forte. Então Pedro teve medo, e este medo fez com que Pedro começasse a afundar. Pedro então começou a afundar, e começou a ir para baixo das águas, até o momento em que ele entendeu que não tinha mais condições de andar sozinho, de ficar ali sozinho, e gritou ao Senhor, e gritou ao Mestre: Senhor, socorre-me, socorro, Senhor. E Jesus estendeu as mãos para Pedro e disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidou? Por que você teve medo? O medo que está registrado aqui neste versículo de número 30 do capítulo 14, que diz assim: mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou ao Senhor. O certo é que, apesar do medo de Pedro, ele soube clamar no momento certo, na hora certa, e também para a pessoa certa. Porque isso é importante.
é você saber o momento, é você saber a hora, é você realmente clamar, não deixar de clamar, mas clamar e pedir para quem pode resolver, para quem tem soluções, para quem realmente pode ajudar. Muitas vezes, na hora em que nós estamos submergindo, muitas vezes em horas em que nós parece que estamos afundando, que não temos mais chão diante de nós, nós clamamos, nós pedimos, mas nem sempre direcionamos o nosso clamor, nem sempre nós direcionamos os nossos pedidos à pessoa certa. E a pessoa certa, invariavelmente, se chama Jesus. Então nós temos, irmãos, aqui um registro na história fantástico e único, que fala desse sentimento que tomou conta do coração de Pedro. Aquela fé, aquela determinação que ele tinha dentro do barco, na hora que ele viu que era Jesus, começou a ir embora, quando o vento forte começou a soprar. Será que isso tem de importante para nós nos dias atuais? Como é que está a tua vida em relação à tempestade que nós estamos vivendo? Há muitos que acreditam estar em solo firme, então a tempestade está indo. Mas há outros que estão em alto mar, num barquinho pequeno, que está sendo sacudido pelas ondas do mar. E só há uma solução, e essa solução é o milagre do Senhor Jesus. Ele é o único que pode fazer, Ele é o único que pode realizar um milagre. Jesus foi aquele que, quando adentrou no barco, Ele disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo cessou. Diante da palavra dele, da palavra do Senhor, o mar se acalmou, o vento cessou. E o texto diz que houve bonança, houve calmaria no oceano. É isso que você está buscando? Sim, com certeza, pastor. Porque é isso que todos nós buscamos nas nossas vidas o tempo todo. Nós queremos viver calmarias, nós queremos viver momentos de bonança, nós queremos viver momentos de paz. E nós vivemos esses momentos em nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos esses momentos, mas isso não nos impede de vivermos também os momentos de tempestade, os momentos em que o vento sopra forte, os momentos em que o mar está bravio nas nossas vidas e que está muitas vezes batendo contra o barco da nossa existência e nos chacoalhando de um lado para o outro. E aí muitas vezes temos temores porque olhamos e não vemos nada, há uma escuridão tremenda, há uma escuridão de dúvidas, há uma escuridão de informações. A Bíblia diz que em tempos, na profecia de Isaías, que as trevas cobriram a terra, a escuridão tomou conta das nações, e nós vivemos esses momentos. Mas lá, surgindo do meio da escuridão, para aquele que tem fé, para aquele que crê, sempre virá o Mestre, sempre virá Jesus, andando sobre a escuridão, andando sobre o mar, atravessando a tempestade, e Ele vem na sua direção, Ele vem na nossa direção, e quando Ele achar que é o momento de subir no barco, tudo vai se acalmar. Haverá paz, haverá bonança, haverá tranquilidade. Tem um momento, tem o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 e o verso 1 diz que há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo dos céus.
Tem o tempo de Deus, este momento em que nós estamos passando, esse momento em que toda a terra está vivendo, ele é passageiro, daqui a pouco ele foi embora. Mas quem poderá cantar o hino da vitória? É quem confiou, é quem acreditou, é quem não duvidou, é quem não deixou o medo tomar conta da sua vida. O salmista no Salmo 34 e no verso 4, ele diz assim: busquei ao Senhor. Olha o que diz o salmista: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e os meus temores todos me livrou. O que o salmista está dizendo? Ele disse: olha, o Senhor, o meu Deus, quando eu me coloco diante dEle, quando eu busco a Ele, em meio às lutas, às dificuldades, aos problemas, às tribulações, às tempestades da vida, às tempestades dos tempos em que nós vivemos, Ele me livrará de todos os meus temores, diz o salmista. Ele me livrou de todos os meus medos. Não deixe o medo tomar conta da tua vida. Este é um sentimento que atrapalha o agir do Senhor, é um sentimento que te leva a desacreditar, é um sentimento que te leva ao desânimo, um sentimento que te leva à falta de fé, é um sentimento que te leva invariavelmente à derrota. Aqueles que têm medo não têm como vencer. É preciso ter coragem, sabendo que o Senhor é quem batalha por nós. Davi, quando enfrentou Golias, ele sabia que fisicamente ele era muito inferior, no preparo ele era muito inferior, que ele não tinha condições humanas para enfrentar, mas a coragem que ele tinha vinha da fé que ele tinha no Senhor. Como é que você está enfrentando o gigante nesse momento? O gigante que está diante de você, como é que você está enfrentando ele? Com a mesma fé que teve Davi, sabendo que é o Senhor quem batalhará para você e que a vitória será sua? Se não for assim, comece a crer e entender que é o Senhor que vai te livrar de todos os temores. Mas para isso você tem que fazer aquilo que diz o salmista: busquei ao Senhor, busque ao Senhor. No Salmo 56, e o versículo de número 3, diz assim: todavia, quando o medo me atacar, eu confiarei em ti. Não existe, irmãos, presta atenção, irmão, presta atenção, irmã, não existe como nós batermos no peito para dizermos: eu nunca tive medo, o medo nunca passou pela minha vida, pela minha história, eu não tenho medo nenhum. Não, nós vivemos sim temores, só que a importância de eu entender esse sentimento é eu saber que quando eles vêm, eu tenho alguém que é muito mais forte dentro de mim, alguém que é muito mais poderoso para eu superar este momento. E é por isso que o salmista diz: todavia, quando o medo me atacar, porque o medo, ele é uma seta maligna na vida do ser humano, é uma arma de Satanás contra a vida do cristão, quando se trata da fé, é aquela seta lançada, que a Bíblia diz lá em Efésios no capítulo 6, que nós temos que empunhar toda a armadura de Deus, e empunharmos, ele diz, preferencialmente, sobretudo, o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos do maligno. O medo é um dardo do maligno, mas quando você crê, você tem fé, você está empunhando o escudo, e esse escudo é a proteção, para você saber que o Senhor
te dará livramento. Então Davi ele diz: quando o medo me atacar, porque ele vai te atacar, ele diz: confiarei em ti. Uma coisa, irmãos, preste atenção, é o medo te atacar, outra coisa é o medo te dominar. O medo pode te atacar, em alguns momentos você pode sofrer com o ataque do inimigo, te colocando em situações que você tenha medo, mas não deixe-se dominar pelo medo. E a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor, aonde é, irmãos, que está o perfeito amor? O perfeito amor é o amor de Deus. O perfeito amor é o amor de Deus. É aquele amor que levou o Filho de Deus à cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, por amor, para nos salvar, para nos livrar do medo, do pecado e da morte, para nos dar vida eterna. Então, João diz: e o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está em Cristo, a Bíblia diz, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e esse amor de Deus que está na sua vida é capaz de lançar fora todo medo, o medo que você não vai conseguir, o medo de que você não vai caminhar, o medo de que você não vai prosperar, o medo de que você não vai ter portas abertas, o medo que amanhã você não vai conseguir atingir os seus objetivos, medos e mais medos que vêm sobre nós, que vêm sobre as nossas vidas, medo de não alcançar objetivos, medos de não conseguir realizar aqueles projetos, medos de não conseguir um novo emprego, medo de não conseguir receber aquilo que você precisa receber, medos e mais medos que vão tomando conta da vida das pessoas. Mas se o perfeito amor de Deus está na tua vida, a Bíblia diz, ele lança fora todo medo. Eu te desafio nessa tarde, a você depois, ao final, estar orando juntamente comigo, para lançar fora todo esse medo, deixando este amor que já está aí tocando na tua vida, no teu coração neste momento. Você está sentindo esse amor glorioso de Jesus por você, e você, por conta deste amor, vai se livrar de todo medo. João continua dizendo: ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O medo pressupõe punição. Há muitos, eu ainda pretendo falar rapidamente sobre isso, que por conta do medo que tem, acha que estão vivendo um momento, que esse momento é uma punição, que esse momento é porque ele merecia, que esse momento é um castigo na sua vida. Esquece isso. Jesus já pagou o preço, diz que ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que era para estar sobre nós, ele levou sobre si, estava sobre ele. Então não tem por que você achar que você está sendo punido por conta de erros passados. Não, o grande amor e a misericórdia de Deus é sobre a sua vida. Creia nisso, livre-se do medo através do amor de Cristo e deixa a fé reinar no seu coração. Busque aquele que pode te dar resposta no meio da tempestade. Uma das coisas que é um sentimento que nós temos e que atrapalha a nossa jornada, a nossa caminhada, como eu disse aos irmãos, estamos fazendo aqui um apanhado de ensinamentos que nós já fizemos há tempos atrás, e eu quero falar desse sentimento que é a ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela atrapalha a vida do cristão, ela atrapalha a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. A pessoa ansiosa, ela tem dificuldades em todas as áreas da vida, em especial nos relacionamentos. Ela tem dificuldade
de esperar e de confiar nas pessoas, de confiar em Deus, de confiar nas respostas. Ela vive dificuldades por conta da ansiedade. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 7, Pedro diz assim, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro diz. Isso está falando, irmãos, de experiência com Deus. Está falando de comunhão com Deus, de pessoas que têm uma vida no altar de Deus, uma vida de comunhão com Deus. Pedro diz, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor. Por quê? Porque Isaías já tinha profetizado lá atrás que ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dívidas. Ele carregou, e o castigo que era para ser nosso, ele também carregou. Você está livre disso em Cristo Jesus. Então Pedro pôde afirmar pela comunhão que ele tinha com Deus. Ele disse, lançando sobre ele toda, não é um pouquinho, mas é toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade, lança sobre Cristo. Como é que eu faço isso, pastor? Vai para a oração. Você está ansioso, naquela expectativa. Eu não consegui ainda a resposta do governo. Eu não consegui resposta da empresa. Eu não consegui resposta daquilo que eu estou buscando. Eu não estou tendo a resposta no momento certo. Eu não sei mais o que fazer. De repente esta é a situação. Mas Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. De que forma? Vai para a oração e diz ao Senhor, Senhor, sabe aquela questão? Eu fiz a minha parte, agora eu confio que o Senhor vai estar agindo. Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, desde que você faça realmente. Agora, Senhor, está em tuas mãos, eu confio que o Senhor me dará a vitória. Então Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É ele quem tem cuidado das nossas vidas. Se você confia no Senhor e lança sobre ele toda a vossa ansiedade, você então vai entender que o relógio de Deus, ele não é como o relógio do homem. Nós vivemos no Cronos, nessa nosso tempo onde nós cronometramos tudo e nós temos expectativa, colocamos tempo, fazemos agenda, esperamos resposta. Olha, eu espero essa resposta sua até amanhã tal hora, eu espero isso, eu espero aquilo. Nós estamos acostumados com esse tempo que nós vivemos com o Cronos, mas o tempo de Deus, o Kairós de Deus é diferente. E a Bíblia diz, e eu disse já aos irmãos lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O que é, irmãos, que o escritor ao Eclesiastes, ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se tem um propósito de Deus, e eu creio que há um grande propósito de Deus para você que está me ouvindo nesse momento. Há um grande propósito de Deus para a tua vida, há um grande propósito de Deus para a tua família, há um grande propósito de Deus para a tua casa, há um grande propósito de Deus para os teus projetos, para os teus negócios. Há o propósito de Deus. É por isso que você está me ouvindo nesse instante. E diz que para todo propósito há um tempo determinado debaixo dos céus. É o tempo de Deus. Creia, tire esta ansiedade do seu coração. Livre-se também da dúvida. Irmãos, a dúvida traz a falta de fé. Essa é uma das coisas que mais tem afetado os cristãos nos últimos tempos. No verso 31 nós vemos isso. Jesus estendeu as mãos, segurou Pedro pelo braço e disse: levanta-te, homem de pouca fé. Mas olha o que ele disse na sequência: por que duvidaste? Quando nós duvidamos, nós começamos a perder a fé, e nós não podemos deixar isso acontecer. Eu olho para a Bíblia
eu vejo grandes exemplos na trajetória de Jesus, de pessoas que Jesus inclusive elogiou a fé daquelas pessoas. E em todas estas circunstâncias eu vejo Jesus olhando para essas pessoas e disse: olha, bom foi você ter fé, ainda bem que você creu, ainda bem que você teve fé, porque a tua fé te salvou. Quando você tem fé na pessoa certa, as coisas vão acontecer. Então é preciso crer, é preciso ter fé, mas ter fé em Cristo, ter fé em Jesus, ter fé na pessoa certa. Em Mateus, no capítulo 9, verso 27 ao 29, eu vejo a passagem de 2 cegos, e eu quero ler esses 2 versículos para você entender, que diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou-lhes então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Olha o que Jesus perguntou para aqueles homens que o acompanhavam caminho afora, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, nos socorre. E eles foram caminhando atrás de Jesus, até quando Jesus chegou a uma casa, e ali então olhou para eles e disse: vocês estão me acompanhando, vocês estão pedindo, vocês estão clamando, deixa eu perguntar algo para vocês, olhem aqui para mim. E Jesus perguntou para eles: vocês realmente creem que eu possa fazer isso? Vocês realmente creem que isso é possível? Porque Jesus queria ouvir a resposta deles. E naquele momento em que Jesus fitou aqueles homens, em que Jesus estava diante deles, em que a voz penetrante do Mestre adentrou o coração daqueles homens, aquilo que brotou dos seus lábios, aquilo que eles falaram, é algo que veio de dentro do coração, e eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Veio de dentro, veio da alma, veio do coração, aquela fé realmente enraizada, aquela crença realmente: eu creio, eu sei que o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Como é que anda a tua fé? Então Jesus olhou para eles e disse: seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. Então o que eu preciso, irmãos, para ter essa fé é começar a jogar fora todas as dúvidas que eu tenho no meu coração. As dúvidas que são sentimentos que também são plantados através das circunstâncias do mundo, são setas do mundo, setas do inimigo. Essas dúvidas que vêm a nós através de informações, através de textos, através de leituras, através de redes sociais. Se ouve tanta coisa e tentam muitas vezes colocar na sua cabeça dúvidas a respeito da fé. Mas eu quero dizer para você: jogue fora a dúvida e creia, porque só recebe quem realmente tem fé. E quando se tem fé, não se tem dúvida, e quando se tem dúvida, não se tem fé. Então jogue fora a dúvida e viva a fé no Senhor Jesus. Eu vejo, irmãos, a história daquela mulher do fluxo de sangue foi a mesma coisa. Ela foi abrindo o caminho e tocou Jesus. Jesus então questionou as pessoas, questionou os discípulos, dizendo: quem foi que me tocou? Eu senti que quem me tocou é alguém que me tocou de forma diferente. É alguém que veio me tocar sem dúvidas no coração. Não tinha dúvida nenhuma. Quando os discípulos disseram: Senhor, tanta gente está te tocando, Jesus disse: não, eu senti, foi diferente. Não era, irmãos, o Senhor, mas era aquela mulher e a fé dela
que fez a diferença. Ela tocou em quem? No Senhor. Em quem você deve tocar é no Senhor. Onde deve estar direcionada a tua fé é no Senhor. Ele é que pode fazer, mas se você não tiver fé não vai acontecer nada. Aquela multidão que estava ali, todos tocavam no Senhor, mas quando ela tocou, virtude saiu. Senhor, eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude para fazer aquilo que era necessário. E aquela mulher foi curada. Jesus então, quando aquela mulher se apresentou, ele disse: mulher, grande é a tua fé, não há dúvida no seu coração. A mesma coisa com a mulher que também era uma mãe desesperada, está lá na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 15, verso 18, quando aquela mãe desesperada disse para Jesus que precisava da intervenção dele, e Jesus questionou forte aquela mulher, mas ela rebateu dizendo: Senhor, estou pronta, porque eu creio. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Como é que anda a tua fé? Tira a dúvida do seu coração. Palavras de Jesus que eu deixo para você nesta tarde, em Marcos 9, 23. Ao que Jesus lhes disse: se podes, tudo é possível quando não se tem dúvida. Tudo é possível quando se tem fé. Tudo é possível quando se crê. Recebe isso e tire da tua vida todo o sentimento de culpa. Nós já estamos encerrando, né? É preciso vencer a culpa. A palavra do Senhor diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Sabe quando é que você vai avançar? Quando você deixar para trás o passado. Quando você olhar para o passado, e isso não te ferir, isso não te causar dor. Quando você aprender a se perdoar, porque muitas vezes nós perdoamos as pessoas, mas nós não nos perdoamos. E Jesus morreu na cruz para nos trazer o perdão. Então nós precisamos entender, precisamos compreender esse perdão de Cristo, que Ele levou sobre si todas as nossas culpas. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o passado de Paulo, ou como era chamado antes, Saulo. Mas ele disse: esqueço-me de tudo, para poder avançar para aquelas que estão adiante de mim. Os propósitos de Deus se cumprirão na tua vida quando você deixar o sentimento de culpa do lado, quando você vencer esse sentimento de culpa, quando você puder olhar para você mesmo e saber: estou no caminho do Senhor para fazer a vontade do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus. O salmista Davi diz no Salmo 139 e no versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se existe em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Que você possa também, nesse momento, dizer isso: Senhor, olha para dentro de mim, sonda-me, ó Senhor, conhece o meu coração. É agora, é neste momento, é daqui para frente, não é o passado, não é o que passou, mas é o hoje, é este momento, é a sua decisão.
É aquilo que você decide agora que vai fazer o teu futuro diferente. Aquilo que você decide hoje que fará o teu amanhã diferente do que é. É a tua decisão nesse instante, neste momento. Eu te convido nesse instante a olhar para dentro de você e dizer para Deus em oração: olha para o meu coração, Senhor, sonda-me, Senhor, e vê que eu estou, Senhor, arrependido, que eu estou, Senhor, disposto a viver, Senhor, uma nova vida em Ti. Prova-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Então é importante, tira todo o sentimento de culpa que você vem carregando na tua vida. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deposite aos pés de Jesus, deposite aos pés da cruz. Eu quero estar te convidando nesse momento a você fazer esta reflexão, para que você possa viver melhor neste momento de crise e de dificuldade, em que os teus sentimentos sejam sentimentos realmente em que você possa viver de forma diferente, viver o novo de Deus, em que você possa deixar o medo de lado, vencer o medo, em que você possa também deixar a ansiedade, depositar a sua confiança no Senhor. Deposite sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Nesse momento em que você tem que deixar o sentimento da dúvida de lado, para não impedir o agir de Deus através da fé na tua vida, e o sentimento de culpa ser lançado fora. Que você medite nisso, para que você viva o novo de Deus. Deus tem algo de especial para a tua vida. Eu quero te convidar para orar. Nós estaremos, louva ao Senhor agora, adore ao Senhor com esse louvor, e logo após nós estaremos, quero te dar um tempo para você refletir e estar orando juntamente comigo. Assim como o Senhor segurou o braço de Pedro, assim como o Senhor segurou, Pai, e disse a ele: não temas, não duvides, porque eu estou aqui. Que estas vidas também, Senhor, possam estar convictas de que o Senhor está com eles. Eu clamo, Senhor Jesus, para aqueles que estão com medo, ó Pai, deste momento, desta crise que nós passamos, nesse momento, Senhor, terrível que está se abatendo sobre toda a terra. Eu clamo, Senhor, por aqueles que estão com medo de enfermidade, da doença, do vírus. Ó Pai, eu invoco sobre eles a Tua palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ó Pai, eu invoco sobre eles a Tua palavra que diz que praga alguma chegará à tua casa. Ó Deus, porque eu creio, Senhor, que assim, ó Pai, como houve lá no Egito, Senhor, os cordeiros que foram mortos e o sangue aspergido sobre os umbrais das portas, também, Senhor, de forma simbólica, Pai, eu creio, Senhor, que o Teu sangue que foi aspergido na cruz, Senhor, está sobre a vida de cada um dos Teus filhos, para os livrar de todo mal e de toda praga. Deus, que todo medo possa ir embora. Ó Deus, que os Teus filhos possam viver a fé e a coragem
para poder avançar, Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade. Eu clamo que o Senhor dê a eles, ó Pai, coragem, estratégia, determinação e ânimo, Senhor, para que possam avançar, Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida, avançar, Senhor, no terreno espiritual, avançar, Senhor, no campo material, no campo físico, ó Deus, financeiro, nas estratégias, Senhor, de trabalho, ó Pai, no campo empresarial, ó Pai, que possam, Senhor, ter estratégia de empreendedorismo e possam avançar, Senhor, neste tempo, porque o Senhor é Deus. Toda a ansiedade dos teus filhos esteja lançada sobre ti, porque o Senhor vai cuidar, oh, aleluias, de cada um deles. Pai, eu clamo, eu rogo por eles, Senhor, oh Deus, para que não haja dúvida nos corações, para que não haja culpa, Senhor, deste momento na vida de cada um dos teus filhos, mas que tudo esteja aos teus pés. Pai, aquela pessoa que está me ouvindo neste momento, Senhor, que está longe e afastada de ti, que ele possa, Senhor, fazer um voto contigo agora, de te servir, de te adorar, de pertencer ao Senhor, oh Deus inteiro, Senhor, ser Pai fiel a ti em todos os momentos. Clamo, Senhor, bênção, vitórias, cura e libertação sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Que Deus